Isso. Então, nós estamos começando a sessão da tarde de sábado. Eu vou começar explicando algumas potencialidades da ferramenta, porque, como foi colocado de manhã, né? Cada workshop é um novo workshop. Então, eu vou começar compartilhando os meus slides e na hora vocês me falam se vocês estão vendo. Estão vendo minha tela? Agora está. Joia. Ela não está aí no livrinho, né? Agora foi. Muito bem, gente. Como foi explicado de manhã, essa é a estrutura do Giscolab. E vocês já entenderam que ele não é um software, né? Ele junta aplicativos e gera um procedimento. Ele é um procedimento. Mas o Christian lá explicou, e é importante a gente reforçar isso, que nem todo mundo tem que produzir seus dados e mandar para mim para a gente se reunir e colocar no geodatabase, né, Gustavo? Você ficou um tempão produzindo seus mapas, aí depois que ele estava com os mapas todos prontos, a gente se reuniu e fomos colocar os dados lá no geodatabase, que é um guardador de dados na nuvem que a gente tem, que a gente paga tipo um aluguel na nuvem, uma coisa assim. Se o Gustavo não passasse por esse procedimento de ele mesmo tratar o dado, ele poderia descobrir, por exemplo, como descobriu a Abel, a Ana Isabel, que fez doutorado, aquela dos orçamentos participativos, ela poderia descobrir, por exemplo, que existe o BH Maps. E para que ela ia fazer download de todas as camadas do BH Maps para depois ir fazer upload de todas as camadas aqui de novo, se os dados já estão na nuvem? Então, se já existisse uma infraestrutura de dados pronta lá na Colômbia, sobre essa região do Gustavo, ele não precisaria ficar tratando os dados. Mas ele precisaria ver se essa plataforma é aberta para eu conectar nela, que é o Web Feature Service. Não são todas as plataformas que abrem para isto, tá? Que tem um link aberto, que eu vou lá no BH Maps, vejo lá o link, que é o caminho de onde eu chego nela, copio aquele link, vou aqui no Giscolab, colo, e aí eu conectei com o BH Maps. BH Maps vira o meu fundo. Então, ao invés de vocês verem os mapas igual vocês estão vendo aqui, vocês vão ver os mapas igual ele é visto no BH Maps. Só que quando eu faço isso, eu não tenho como trocar simbolização, cor, ordem, nada. Eu pego do jeito que está no BH Maps. Na verdade, eu espelho o BH Maps dentro do Giscolab. Entenderam? Isso seria o sonho de consumo de planejamento, que todas as infraestruturas de dados espaciais estivessem abertas e disponíveis como WFS. Mas eu vou dizer para vocês, de todas que nós pesquisamos até hoje, do Brasil, a única que permitiu isso até então foi o BH Maps. Justamente porque quem programou foi a Carla Borges, que é uma pessoa que o Clodovil até citou ontem, que ela é espetacular, ela tem uma mente diferente, ela tem a mente de compartilhamento de informação. Então, quando ela gerenciou o BH Maps e ela programou o BH Maps, ela já deixou o dado, a Carla é incrível mesmo, Camila, ela já deixou o dado como possível de um consumo. A nossa INDE, que é a Infraestrutura Nacional, não permite isso. Eu tenho que ir lá fazer download, tratar os dados, fazer upload. E o CISEMA, que é do governo do estado, também não permite isso. O que eu acho que vai acontecer no futuro? As pessoas vão usar cada vez mais, infraestrutura de dados espaciais, e foi isso que a Camila identificou quando ela colocou o gráfico do Rafael Leminski, né? Esqueci o sobrenome dele. Quando ele mostra o aumento no uso do BH Maps, então nós vamos ter um acréscimo cada vez mais interessante de usuários. Porém, o que vai acontecer no futuro próximo se esses usuários continuarem a crescer? Se for só usuário para ir lá, ver mapa, fazer download, não vai acontecer nada. Mas se for usuário que pendura no BH Maps igual nós, o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer um investimento mega em servidor de dados, porque nós vamos todos de pendurar lá.
Eu vou de pendurar para dar aula, eu vou de pendurar para fazer projeto, eu vou de pendurar para tudo. Então, por isso que as infraestruturas ainda não estão tão abertas, porque você tem que ter a coleção de dados, abrir o link, autorizar que as pessoas acessem e ter um mega servidor para aguentar, porque eu vou trabalhar de pendurada neles. E daí a pouco está todo mundo acessando, todo mundo lá. Então, é que a tecnologia está desenvolvendo muito rápido, né, gente? Então, é o futuro. É o futuro, tá? Já o WebPS, que é sobre o qual nós vamos falar agora, ele é o bicho. Por quê? Ele é uma possibilidade de, enquanto as pessoas estão trabalhando e construindo novos dados, ele está por trás fazendo processamento. Então, isso que vocês fizeram, por exemplo, de ir desenhando as ideias e identificando para que ODS que a ideia é associada, e o histograma ir atualizando, isso é uma camada dinâmica. Isso é chamada cartografia dinâmica. Por quê? Eu estou fazendo e ele está atualizando. Não precisou vocês fazerem nada a não ser salvar a ideia, não foi? Salva a ideia, ele atualiza o gráfico. Salva a ideia, ele atualiza o gráfico. Isso é possível porque existe um processamento por trás da atividade o tempo todo, que é o WPS. E é em cima desse WPS que... Isso, Rafael. É em cima do WPS que a gente constrói os scripts para fazer cartografia dinâmica. E esses scripts, gente, eles nascem mediante demanda. Tipo assim, eu vou fazer script de quê hoje? Não sei. Um script de quê? Alguém tem que me dar um problema. Me dando um problema, eu penso, como é que eu faria um script para resolver esse problema? E aí, o primeiro deles, gente, foi esse das ODS, que vocês já viram, né? O que aconteceu? Lá naquele workshop das 13 regiões metropolitanas, cada região tinha que fazer essa sua proposta, né? Late adopter, non adopter, papapá. E depois que terminava o projeto, que já estava pronto, cada coordenador tinha que preencher essas tabelas Excel aqui. O que são essas tabelas Excel? Nas colunas estão os sistemas. Então, a gente tem lá vegetação, agro, blue, indústria, comércio, né? São os sistemas para os quais o pessoal construiu as propostas. E nas linhas estão os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, terminado o workshop, o coordenador ficava olhando assim para o projeto e falava assim, eu acho que a gente mandou bem na proposta sobre... Eu tenho que pôr um zoom aqui porque eu não enxergo. Essas letrinhas aqui do que é. Turismo aqui, ó, isso é turismo. Eu acho que a minha proposta de turismo para 2035 não ficou tão boa, então eu vou pôr um amarelo. Quanto ao objetivo do desenvolvimento sustentável número 1. Já quanto ao objetivo número 3, eu pus algumas ideias que podem contribuir. O objetivo número 4 também. Já lá no objetivo número 8, quando eu fiz a proposta de turismo, eu criei um impacto. Então, o coordenador, gente, depois de terminado o workshop, tinha que olhar cenário por cenário, sistema por sistema e as propostas colocadas, e ODS por ODS, e ele julgar se ele tinha mandado bem, se ele não tinha nem falado no assunto, que aí fica cinza, ou se ele tinha criado um impacto, que fica alaranjado. Alguns de vocês fizeram isso, né? Ajudando os coordenadores, e vocês viram que é muito esquisito chegar no final e falar assim, agora eu vou julgar como é que foi o meu trabalho. Aí teve a experiência do professor Luiz Felipe Xeré, em Goiânia, em que, ao invés dele fazer esse julgamento sozinho, ele chamou os alunos e falou assim, agora nós vamos julgar o nosso trabalho, me ajude a preencher essa tabela aqui. E aí ele fez um Delphi com os alunos, foi pedindo opinião e foi tirando a média. E aí o que aconteceu? Os alunos ficaram bravos com ele, falaram assim, o senhor tinha que ter nos falado que o senhor ia nos avaliar depois segundo isso. Porque se o senhor tivesse nos falado que o senhor ia nos avaliar sobre o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, talvez a gente tivesse feito um projeto melhor. E aí o Felipe me contou isso, Luiz Felipe me contou isso. Deixa eu ver o que está lá no chat. E isso, Damian, isso. After the meeting, the coordinators calculated the impacts.
But themselves, by themselves. E aí, o que aconteceu? Na hora que o Luiz Felipe falou que os alunos ficaram bravos, porque deveriam ter sido comunicados que isso ia ser avaliado, a gente começou a ver que a gente tinha que trabalhar de modo diferente, tá? Quando acabou o workshop, eu peguei os dados de todo mundo, das 13 regiões metropolitanas, e aí eu fiquei muito incomodada, porque o grupo do Rio de Janeiro, quem acompanhou o grupo do Rio de Janeiro, acho que foi Ashley e Thiago, né? Vocês dois. O grupo do Rio de Janeiro achava que eles tinham sido ótimos em tudo. Então, eles tinham feito, assim, 300 pontos. Tinham contemplado todos os objetivos. Já outros grupos tinham se achado péssimos, tipo, nossa, eu não contemplei nada. E aí eu vi que estava muito estranho, ó, estão vendo? Quando eu coloco todos os dados aqui, que é a pontuação, tem gente que... Esse aqui, eu acho que esse aqui é o que é o do Rio. Deixa eu ver qual que é esse. São Paulo, Recife, Belo Horizonte. O Rio é esse aqui, ó. O Rio, mas teve um que foi mais ainda, ó, que foi Recife ou São Paulo, que pela cor não estou identificando, que achou que estava tudo lindo, maravilhoso e fez uma pontuação enorme, né? E aí eu vi, como é que eu comparo pessoas que acham que está tudo ótimo e pessoas que acham que está tudo péssimo, porque teve subjetividade nessa análise. Aí eu fui, normalizei, colocando todos começando do zero e todos terminando em 100, mas para ver a performance. E o que eu posso analisar dessa performance é que todo mundo melhorou quando chegou em 2050, early adopter. Todo mundo melhorou. Mas alguns melhoraram de modo devagar e outros melhoraram muito rapidamente, certo? Mas ficou esse incômodo que a gente não estava medindo isso bem e que tinha muita subjetividade. Foi aí que a gente criou esse script. Ele não existia. Então, ele é um widget baseado em WPS, Web Processing Service, porque é uma camada dinâmica. À medida em que vocês colocam a informação, o banco de dados reúne essa informação. O script do Christian faz assim: quando ele vê o dólar, ele faz a quebra da linha e pega o que está entre o dólar e o e-comercial, ele pega aquele valor e separa. Onde ele vê o e-comercial, ele quebra e separa. Então, ele cria dois conjuntos de dados. E depois, com esses dois conjuntos de dados, ele faz um histograma. Então, isso é que o script faz. Tá? Então, ele é um WPS, porque é um script que fica rodando cada vez que alguém salva o projeto, ele roda e gera o histograma. E aí, isso colocado durante o workshop tem como resultado que vocês saibam como que vocês vão ser julgados e o que a gente espera de vocês, como, por exemplo, o cumprimento das ODSs. Tranquilo por enquanto, people? Agora eu vou mostrar outro PowerPoint. Tranquilo por enquanto a questão do WPS? Ok. Agora, deixa eu só compartilhar isso aqui Quando vocês estiverem vendo um outro PowerPoint, vocês me dão um oi. Estão vendo esse aqui? Ainda não está aparecendo para mim, não. Tá fim da apresentação dos slides. Você já saiu da anterior, Ana? Você já fechou mas eu vou dar um anterior? stop e começar de ok. novo, segurança. Tá. Segurança. Tranquilo? Apareceu. Ótimo. Bem, um outro WPS, que é Web Processing Service, que acontece e que deu suporte, esse já durante as reuniões das 13 regiões metropolitanas, foi o cálculo da possibilidade de número de árvores e do crédito de carbono. Como que isso funciona? Nós descobrimos que existem dois mapas de livre acesso na web, que é o mapa do Crowther e dos colegas dele, publicado, que se chama Mapping Tree Density at a Global Scale, e foi publicado na Nature. Tem um artigo na Nature. O Crowther e os amigos deles fizeram uma metodologia e computaram
quantas árvores tem por pixel no mundo. É um mapa do mundo. E o Spawn e os colegas dele publicaram em 2020 um artigo que chama Global Above Ground and Below Ground Biomass Carbon Density. O que eles fizeram? Eles fizeram um cálculo da biomassa de carbono acima da Terra e abaixo da Terra para o mundo inteiro. Acima da Terra é produzido pela vegetação robusta, pelas copas das árvores e pela vegetação robusta. Então, pode ser que alguma vegetação mais fraca, que não tem tanta clorofila na planta e tudo mais, não tenha tanta biomassa above ground do que uma vegetação como é a mata amazônica, a floresta amazônica, certo? E pegaram o below ground, que é produzido pelo solo e raízes das árvores, aquela parte úmida debaixo das árvores, onde você tem a produção do solo e das raízes. Como que eles mediram isso? Eu não sei, mas eles mediram. E disponibilizaram isso para o mundo. E aí, o que a gente fez? Nós baixamos esses 2 mapas, daqui a pouco vou mostrar o link de onde que baixa, é gratuito, é do mundo inteiro. E aí, nós primeiro pegamos esse do Crowther e pegamos de cada região metropolitana e da Colômbia também, né? Daqui a pouco vou mostrar o exemplo da Colômbia. Pegamos o polígono onde existia a vegetação mais robusta. Então, no caso aqui de Belo Horizonte, nós pegamos a Mata Atlântica e pegamos o Cerrado, separados, porque o Cerrado tem uma condição de folha e de bioma diferente da Mata Atlântica. Na Colômbia foi tudo floresta amazônica, então foi um bioma só. Então, você pega o polígono de onde tem a vegetação robusta, tirado do mapa de uso do solo, e extrai desse polígono, você extrai os dados desse Crowther Biome Map, e consegue descobrir quantas árvores existem ali. E aí você consegue calcular uma média de número de árvores por quilômetro quadrado, que é como se fosse uma performance do território. Significa que nas melhores áreas do território, as de vegetação mais robusta, as mais qualificadas, eu tenho uma média de tantas árvores por quilômetro quadrado. Então, é a minha performance. A mesma lógica a gente fez para os mapas do Spawn, que pegam a possibilidade de biomassa de carbono abaixo da Terra e acima da Terra. E chegamos a um valor médio da quantidade de biomassa por quilômetro quadrado. Certo? E com isso a gente faz uma tabela de dados. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é de onde a gente pega o dado, é gratuito, gente. Demora para baixar, porque é do mundo inteiro, mas é gratuito o dado, tá bom? Depois vocês podem fotografar ou ler a gravação para vocês pegarem esses links aí. Aqui, ó. Esse é o mapa do número de árvores, onde tem o maior quantitativo de árvores no mundo. Quanto mais azul, gente, maior o quantitativo de árvores. Aí a gente começa a entender por que a Amazônia está com tanto interesse. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver ela em mais outros mapinhas. E a gente tem grandes vazios de presença de árvore nessa parte do globo. Então, a gente pega esse mapa, eu já peguei aqui a área do Gustavo, né? Gustavo, a sua área está aqui. E aqui, aqui é o exemplo, aqui é o exemplo de São Paulo, dando um zoom para vocês verem. Esse mapa do Crowther, ele vem em pixels. Cada pixel tem 30 segundos por 30 segundos, o que equivale mais ou menos a 900 por 900 metros. E ele me dá, ou 81 hectares, e ele me dá aqui quantas árvores eu tenho dentro de um pixel. Então, nesse pixel aqui, ó, eu tenho 76 mil árvores. Só que me interessa pegar a média de São Paulo. Aí eu pego onde tem vegetação robusta, extraio e tiro a média por quilômetro quadrado. Tranquilo, povo?
Aqui, ó, fazendo lá na Colômbia, a gente pega a área de interesse lá do Gustavo, dando um zoom nela. Quanto mais azul escuro, maior o quantitativo de árvores. Então, o Gustavo já está vendo aqui onde tem um quantitativo maior de árvores. Depois eu pego a vegetação robusta dele, que são os bosques, a camada de bosques, e extraio. E aí, com isso, eu vou ter que lá nessa região, eu tenho 51 mil árvores por quilômetro quadrado. Essa é a performance ótima que ele pode ter. O que que isso significa? Se ele plantar uma nova área de bosques aqui, onde não há bosques, se ele plantar, ele tem o potencial para conseguir pôr 51 mil árvores, porque o bioma dele tem essa resposta. O bioma dele, na melhor condição, tem essa resposta. Então, ele não pode esperar mais do que isso. Talvez aconteça menos, se ele não conseguir fazer um bom plantio. Mas essa é a condição máxima do bioma dele. Então, essa é a média que ele consegue praticar. Agora, eu estou pegando o mapa da biomassa, tá? Que é do outro grupo lá. Olhem mais uma vez onde que tem a concentração de biomassa de carbono no mundo, gente. É uma faixa aqui, né? Uma faixa aqui. E onde existem os grandes vazios da biomassa. Não precisa falar mais nada, né? Enfim. E aí, a mesma coisa, a gente pega lá a área do Gustavo, pega a área de bosques, extrai, e agora eu sei que a performance desse bioma é de 7.338 MGC. MGC quer dizer micrograma, ou o milionésimo da grama, ou milhotons. É como se fosse o milionésimo da grama da tonelada. É uma unidade difícil para a gente entender, porque a gente não é químico, né? Eu tenho dificuldade em entender essas unidades, mas é a tal da unidade milhotons, tá? MGC, o milionésimo da grama do carbono. Então, essa é a performance do bioma da Colômbia. Se o Gustavo conseguir fazer uma área de recuperação, por exemplo, por aqui, ó, por aqui, ele mede essa área e ele tem potencial para ver se para conseguir um quantitativo de sequestro, que é essa quantidade por quilômetro quadrado. A mesma lógica para o below ground, que é o abaixo da terra. O below ground, ele amplia um pouco aqui, ó, mas a gente fica se perguntando o que tem abaixo aqui, né? Que tem um potencial tão interessante. Aí, mais uma vez, a gente faz o recorte e chega, o below ground é sempre bem menos, estão vendo? Ó, above ground, 7.300, below ground, 2.400. Então, essa é a performance que ele consegue por quilômetro quadrado, se ele fizer uma proposta de recuperação. Tranquilo, povo? E aqui um gráfico geral do Brasil, e eu coloquei a Colômbia também. É interessante a gente fazer um estudo comparativo. Ontem o Paulo mostrou esse gráfico, mas ele falou que foi o que a gente produziu no workshop, não é não. Isso aqui é a média da performance possível para cada RM, tá? Igual a Colômbia tem essa média que eu acabei de dizer para vocês, ó, eu consigo pôr 51 mil árvores por quilômetro quadrado. Em Palmas, por causa das condições do cerrado, eu só consigo pôr 23 mil árvores por quilômetro quadrado. Não adianta eu ter expectativa de arborização em Palmas igual eu tenho na Colômbia. Não consigo, por causa do bioma. Então, isso aqui é um indicativo de performance. Quando a gente pega o Brasil, as RMs que a gente estudou, quem é a melhor de todas é Florianópolis. Porque é um bioma Mata Atlântica, úmido, protegido, ainda com pouca expansão urbana. Então, a capacidade de Florianópolis, do bioma de recuperação da Mata Atlântica, de quantidade de árvores por quilômetro quadrado, é incrível. Já Belo Horizonte, olha como é que nós somos fraquinhos na nossa Mata Atlântica. Por quê?
porque nós estamos na transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, quando a Mata Atlântica chega aqui, na Serra do Curral, no quadrilátero, nessa parte sul da Serra do Curral do quadrilátero, ela já está na transição, já virando cerrado. Então, a gente não tem tanta qualidade de cobertura vegetal aqui. E aí, depois, quando vira a Serra do Curral para norte, que a gente está no cerrado, tem também a minha possível performance, quanto que eu consigo executar. Então, a primeira coisa, a gente fez essa tabela, e aí eu entreguei essa tabela aqui para o Christian. E agora eu vou mostrar para vocês essa tabela carregada lá no Giscolab, tá bom? Por enquanto, tranquila essa explicação, gente? Tá bem tranquilo. Tranquilo. Ok. Eu vou agora abrir o Giscolab. É para vocês entenderem assim como que funcionou o script, né? Então, peraí que eu vou voltar a compartilhar com vocês, porque agora é o Giscolab que vai entrar. Eu vou entrar primeiro em Palmas, os que vocês estão usando. Que é... Usa GDS, não é isso? Isso. Só que eu vou entrar como Não, média. é médio. Isso. Eu vou entrar como média, porque eu vou fazer coisas que eu quero salvar. Tá? Eu dupliquei o contexto para eu poder mexer sem atrapalhar o trabalho de vocês, tá? Essas caixinhas são chamadas contexto. Por causa da simplicidade do workshop que nós estamos fazendo dessa vez, nós estamos entrando só num contexto. Mas dependendo do workshop, a gente pode dividir as pessoas em contexto. Para eu não atrapalhar vocês, eu dupliquei o contexto para eu poder mexer aqui o tanto que eu quiser. Então, esse é o primeiro widget, né? Que já mostra ali a performance de vocês. E agora eu vou carregar o segundo widget, que é de crédito de carbono. Então, ele está lá como uma camada. Ó, não é do Diálogos, não. Uma camada que a gente já deixou pronta, que é um WPS, que se chama... Deixa eu ver se é CCO2. Eu acho que é. CCO2. Mas tem above e below? Então, é... Mas é isso mesmo, mano. Oi? Mas tem um indicador para... Eu acho que é um crédito de carbono, né? Sem ser o CCO2 above e below. Ah, e agora que eu esqueci o nome. Tinha um que era meta em proporção. Eu acho que é esse mesmo, gente. Não, mas aqui não tá, não. Não é esse, não, que esse aqui não é. Ah, como é que chama o negócio? Carbono. Ah. Estatística do crédito de carbono. Então, esse já é um WPS que está lá com o script. Vou carregar esse script. Adicionar. Na hora, vocês vão levar um susto, você fala assim, meu Deus, me tirou do meu lugar. Tá? Me mandou para o Brasil? Por quê? A gente não tinha uma localização exata para esse mapa, porque ele calcula o mundo inteiro, se eu quiser, o script. Então, a gente jogou num lugar qualquer no meio do oceano, assim, mas eu vou voltar a dar o zoom lá, né, na base cartográfica, vou lá no limite da RM de Palmas e peço para ele voltar lá. Então, tá. E aí, dentro aqui do default, ele carregou para mim estatísticas de crédito de carbono. E aí eu vou pedir para ele me visualizar esse widget, adicionar uma camada. Como que vai ser? Eu vou colocar na forma de caixinhas de contadores. Bem, na primeira caixinha, eu quero ver qual foi a área que você propôs. Então, é a área proposta. Área proposta. Cadê a área? A área proposta em quilômetro quadrado. O que que eu vou fazer? Vou mandar somar a área dos polígonos. Qual é a unidade de medida? Quilômetro quadrado. Ok. Onde que você vai calcular isso? Eu vou fazer um filtro, pedir para ele calcular só nesse estudo de caso aqui. Então, o que que eu quero? Eu quero que você pegue o ID do contexto, que é essa caixinha, e o ID do contexto, esse número que está aqui em cima, 18.304. Vocês viram lá em cima o número do contexto? Então, eu peço para ele
adicionar esse D do contexto aqui e fazer um filtro. Ok, filtra para mim. Então, ele já descobriu que esses polígonos de vocês têm 4.529 quilômetros quadrados. Só que eu estou pressupondo que todos esses polígonos de vocês podem ajudar no crédito de carbono. Talvez não, né? Talvez eu tenha que apagar alguns. Mas só para a gente conhecer, vamos lá. Aí ele fez o filtro, aí ele pergunta, como é que você quer que chame esse daqui? Ele já aparece aqui para mim, porque eu já fiz antes, tá, gente? Então, é igual aquele negócio de guardar o que eu já fiz, tá? Aí ele vai me dar essa área do polígono de vocês. Eu quero descobrir quantas árvores cabem aqui pela performance de palmas. Eu vou lá, peço para ele carregar uma caixinha para mim, um contador. Onde é que é? É árvores propostas. As árvores propostas nessa área. O que ele vai fazer? Vai fazer a soma de todas essas árvores. Qual é a unidade de medida? UNID, que é número de árvores. Qual é o filtro? Eu quero filtrar para o contexto 18.304. Filtra para mim, vai lá e vai para um título que vai ser o quê? Número de árvores. Número de árvores. Ok, vou lá, salvo, e ele fala, se você for colocar árvore nesses polígonos todos que você criou, vão caber 108 milhões de árvores. Ui, tá bom. Vai caber árvore para danar. Muito bem. Quanto é que eu estaria recuperando de carbono se isso tudo fosse para recuperar o crédito de carbono? Vou lá, ponho mais um contador. Agora vai ser CO2 acima proposto. Somo. Ele é em MGC, que é o tal do milhotons. Vou pedir fazer um filtro para ele calcular só nessa camada aqui, porque senão ele calcula em todas as outras camadas, eu quero só nessa. Vai lá, faz um filtro. Vamos salvar isso como o quê? O CO2 capturado acima da Terra. Salvo, tá lá. E eu faço também abaixo da Terra. Vamos fazer ela rapidão. Abaixo da Terra, CO2 abaixo proposto. Faço a soma de todos os polígonos. Ele é em MGC, faço o filtro, carrego e dê contexto 18.304. Peço para ele filtrar ali e salvar como o CO2 abaixo da Terra. Salvei. Talvez eu queira saber também o que significa a área desse polígono em relação à área de cobertura vegetal existente, o percentual. Tem lá um percentual que a gente pediu para ele calcular. Que eu acho que ele se chama meta. Eu acho que eu calculei e dei o nome dele de meta. Ele é em percentual. Ok. Vou fazer o filtro. Pedir para ele colocar só nessa camada, 18.304. Filtra lá para mim. Vocês estão vendo que antes estava com 204, caiu para 62? Vocês viram isso? Vocês viram isso antes de eu pôr o filtro? Sim. Vou lá, vou fazer isso de novo só para vocês verem. Que é legal de ver. Vou lá, contador. O que eu quero? Eu quero a meta. Isso aqui é a meta. Ok, eu quero a soma dos polígonos. E eu quero fazer o quê? Um percentual de crescimento. Olha aqui, deu 240. Mas de onde vem esse 240? Espera aí, que eu vou filtrar. Porque eu quero calcular só nessa camada aqui, ó, que é a 18.304. Porque você vai calcular em tudo que eu fiz hoje. Eu falo com ele, filtra para mim só dessa camada aqui, 62%. Ele pôs o filtro. Vou lá, ele vai se chamar o quê? Percentual de acréscimo, percentual de incremento. Vou lá e coloco. Então, people, isso que vocês estão vendo aqui, essas caixinhas, elas são dinâmicas, sabe por quê? Eu dupliquei a camada aqui justamente para não estragar o desenho de vocês, para eu fazer mais um desenho. Nova contribuição. Título, pararararará, eu estou contribuindo com quem? Eu estou contribuindo com 1, 2, 3,
Estou causando impacto no 4, 5, 6. Autor, vínculo, e-mail. Vocês entenderam que aqui eu não preciso me identificar, basta pôr um X. Mas, às vezes, eu quero que as pessoas se identifiquem porque elas estão representando setores da sociedade, elas foram eleitas. Então, às vezes, a identificação, ela cumpre uma função, tá? Quando é uma ata pública, etc. Vou desenhar um polígono doido aqui, só para a gente visualizar. Eu quero ele grande. Salvo. Salvo. Fecho. E na hora que eu atualizar a tela, ó, pulou para 86%, pulou para 6.000 quilômetros quadrados, pulou para 148 milhões de árvores, mudou os impactos positivos e negativos aqui, porque eu acrescentei 1, 2 e 3, e por aí vai. Então, vocês estão vendo que essa camada ela é dinâmica. E é por isso que ela é chamada de WPS. E a gente poderia trabalhar, por exemplo, igual a gente trabalhou nas RMs, colocando como meta o incremento de 30% da vegetação expressiva. Aqui, nós estamos fazendo uma coisa meio doida, só para vocês conhecerem o script, porque eu estou pressupondo que esses polígonos todos de vocês contribuem com crédito de carbono. Deixa eu ver o que alguém escreveu no chat. Ah, o Rubens escreveu lá, incrível. Pois é, mas eu estou pressupondo que esses polígonos todos são de crédito de carbono. Mas e se não for? Então, peraí que, se você ficou doido e está achando que tudo colabora, vamos ver lá nos diálogos. Bem, esse que eu acabei de falar, recomposição da APP, eu acho que colabora. Expansão urbana, não. Então, peraí, expansão urbana vai lá e deleta, porque ela não colabora. Expansão urbana também não. Deleta. Buffer agroflorestal protege, né? Buffer agroflorestal protege, buffer via de asfalto. Não, asfalto não. Vai lá e deleta. Esse doidão que eu criei também não ajuda nada. Vai lá e deleta. Ok. Então, ficaram só aqueles que, de fato, têm alguma relação com a possibilidade de crédito de carbono, com recuperação da cobertura vegetal ou coisa que o vale. Salvo. Fecho. Salvo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Agora, ele falou que eu cumpri a meta de 25%. Tá? E aí, então, ele ajustou as coisas que eu fiz. Então, isso aqui do dinâmico é o famoso WPS, Web Processing Service. E esse WPS, ele vai ser criado, gente, de acordo com a necessidade de cada workshop. De cada workshop, né? E um dia a gente estava conversando com o Gustavo, né, Gustavo, da gente colocar algum atributo de mensuração de crescimento econômico, de potencial econômico, as ideias dele. Só que ele tem que pensar uma lógica para a gente, porque o que a ferramenta é capaz de mensurar? A área. Se ele tiver um indicativo por área, ou se ele quiser associar a tipologia econômica, o que ele pode fazer? Olhem só, estou criando uma ideia aqui agora. Eu dou um nome da atividade econômica que eu vou propor. Na frente dela, eu coloco $1 e coloco um número, porque esse número joga para uma tabela de tipos de atividade econômica. Porque se a atividade econômica for, por exemplo, agriturismo, ou se ela for agricultura familiar, ou se ela for uma agricultura industrializada, o potencial econômico não é diferente? Então, ele escreve lá, a pessoa dá a ideia lá de agriturismo, aí põe na frente $1. Isso joga para uma tabela onde a atividade econômica está associada. Eu computo a área que ele desenhou para aquela atividade e posso gerar um potencial econômico. Então, a gente cria o script assim, associando o texto e associando as ferramentas. As ferramentas geográficas são as de cálculo de área que ele pode fazer. E as ferramentas, o texto, ele associa a tabelas. A gente associando tabela à possibilidade de cálculo de área, a gente cria um script. Esse, por exemplo, super possível de criar, Gustavo. Você só teria que fazer uma tabela de possíveis atividades econômicas, associar um valor possível a essas atividades,
à medida que as pessoas vão desenhando o polígono, ele pega a área multiplicado pelo potencial existente por quilômetro quadrado por metro quadrado, chega a um valor final de ganho econômico. Tá? Então, assim, é ter ideia e a gente sentar, sim, déficit habitacional, coisa assim, a gente sentar para criar o script, né? Esse que Então, estávamos conversando com o Christian também, sobre a possibilidade de fazer isso para questões de produção, né? isso. Então, um indicativo que seja associado com uma tabela, e Isso. aí, ao momento que vai criando as propostas e tal, ele vai computando. Ele vai fazendo, tá? E aí depois a gente aplica o filtro de onde que ele vai fazer, porque, por exemplo, antes de eu apagar os polígonos que não tinham a ver com crédito de carbono, ele computava de tudo, porque ele não sabe o que está ali, né? Então, você pode aplicar o filtro ou trabalhar com contextos separados, que são caixinhas separadas, aí ele vai calcular só o que está dentro daquela caixinha, só o que está dentro daquele contexto, mas eu acho que o pulo do gato da ferramenta não é a coleção de mapas, porque isso vários WebGIS têm, várias SDAs têm, mas o pulo do gato da ferramenta é a possibilidade desses WPS como suporte à decisão e como suporte, um feedback para quem está participando, porque senão daí a pouco eu encho isso aqui de polígono sem saber se eu já atingi, se eu não atingi a meta, se aquilo é muito, se aquilo é pouco, né? Então, eu tenho que ter um feedback durante o workshop. Então, essa camada dinâmica, ela atende a isso, além das camadas de anotações e diálogos, que também nos ajudam muito. Porque permite essas análises quantitativas também, né? Além das qualitativas que já dá para fazer. Das qualitativos também. A Ashley, eu acho que a Ashley ia atrasar um pouquinho para chegar hoje, mas no estudo de caso dela, ela trabalha com indicadores de completude da via urbana. E aí os alunos fazem propostas para a área da Pampulha e indicam a qual o indicador de completude que eles estão colaborando, sabe? E é qualitativo. Ele é um índice qualitativo, né? Por exemplo, Peola, se eu tenho um índice de construção de ciclovias, o índice de conversão de viagem, isso mesmo, Peola. A gente vai e desenha a ciclovia, calcula a área dela, a área proposta. Que a ciclovia ela é um pouco pegadinha, porque ela é um elemento linear. E linha não tem área. Linha e ponto não tem área. Então, a gente teria que calcular a extensão linear dela e, por trás, colocar um script que pega quantos quilômetros lineares ou quantos metros lineares multiplicado por um índice. E aí, durante o workshop, as pessoas, sabendo que elas fizeram tantos metros lineares de ciclovia, elas sabem quanto que elas estão economizando de redução de viagens. Exatamente. Exatamente. Então, essa parte de criar os scripts torna uma ferramenta personalizada para cada caso. Trazem aquela flexibilidade que a gente está buscando. Por outro lado, também nos coloca numa situação assim de todo dia nós vamos criar coisa nova. Mas olha só, vocês estão vendo que a lógica a gente cria, às vezes, sentando numa tarde conversando? Depois a gente vai atrás da programação lá do script, dá um jeito de fazer. Tá? Porque não é tão complexo assim, é baseado em banco de dados normal, SQL, banco de dados normal. Tá? Muito bem, people, nesse primeiro horário eu queria mostrar isso para vocês, essas possibilidades. Agora, o que vocês vão fazer? Voltar para terminar de colocar as propostas, então vamos fazer um planejamento de tempo. Porque nós temos que terminar de colocar propostas, não precisam esgotar, né, gente? Que é mais para vocês conhecerem as potencialidades. E entrar para a etapa de comentários, que é quando vocês abrem uma por uma e agregam comentários de questionamento, eventual pedido de revisão por parte do autor, alguma coisa assim. Então, nós vamos ter que fazer os comentários e a votação. São 15h. Vamos ver se a gente termina de desenhar e colocar os comentários, porque primeiro tem que acabar de desenhar tudo, depois vai nos comentários, abre um por um e coloca comentários. Comentários pode ter quantos quiser, tá? Mas é mais para vocês experimentarem.
Então, e depois tem a votação. A votação, eu acho que vocês vão fazer ela rápido, porque vocês já estão conhecendo muitas propostas e não são tantas. Então, é só ir lá no like and don't like. Então, eu acho que em meia hora a gente faz o like and don't like. Então, significa o seguinte: de agora até 4h15, vocês terminam de pôr propostas e fazem comentários das propostas. Às 4h15, levanta, toma um café, vai no banheiro, bebe uma água. Às 4h30, vocês voltam para votar. E terminada a votação, a gente já caminha para a conversa final do dia. Pode ser assim? Ana, coloca um limite para a votação também. Eu acho que é 4h45, Edson, para a gente já caminhar para uma conversa, umas 15 para 5. Ótimo, não é só para deixar, isso, assim, balizar para todo mundo. Isso, 16h45, porque a votação, vocês já vão estar conhecendo tão bem os polígonos, que vocês vão abrir a votação e falar assim, 3 pessoas a favor, 3 pessoas contra, não sei o quê. Bem que eu acho que hoje vai dar todo mundo bem a favor de tudo. Mas é só para vocês, mas é bom vocês saberem que tem situação em que dá voto positivo e negativo, viu, gente? Tem várias situações. Quando o grupo é grande, complexo, quando a gente tem várias representações de vários setores. Hoje é porque a gente está fazendo um experimento. Pessoal que está no mouse, é só lembrar que na hora de dar o like and don't like, deu um clique, não dá para desfazer, tá? Então, vocês primeiro contam quantos votos, para depois ir lá, clique, 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 e dar o número de votos que deu. Tranquilo, people? Então tá, vamos nos separar nas salas e até às 4h15, término de propostas e já comentários. Então, dei um tempo para vocês terminarem de desenhar as propostas e já vão para comentário, porque às 4h15 acaba essa tarefa. 4h15 levanta, bebe uma água. 4h30 volta para votar. 4h45 a gente já acabou. Dividindo na sala já, tá bom? Ok. Por enquanto, eu vou ficar nessa sala geral aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês me buscam aqui. Eu tenho que sair do sistema, porque eu estou logada como administrador. Socorro, peraí, deixa eu sair. Senão vocês não conseguem trabalhar. Ok. Damian, que bom que você participou. Nós temos que fazer um na Argentina, Damian. Sí, con el tiempo. Não é? Con el tiempo lo haremos. Faremos com certeza. O laboratório é lindo. Depois você gira a câmera e mostra para o pessoal. O laboratório é bacana. É legal mesmo. Muito bem, Eu pessoal. ainda não conheço, não. Ainda não, né? Ele é bacana, Cecília. Ele é bacana. Ele foi criado através de recursos que durante muitos anos a gente colaborou com um treinamento no Ministério das Cidades para capacitar os municípios em uso de geoprocessamento. Durante muitos anos. E aí eu capacitava uns 200 técnicos por ano. E em contrapartida, o Ministério nos dava recursos. E aí a gente foi comprando máquina, ar-condicionado, software. A gente foi montando o laboratório através desse recurso. O Ministério da Cidade faz falta, né? Aqueles programas eram muito bacanas, quando tinha uma coisa bem estruturada, né? Muito bem, people, estou vendo que a gente já está chegando lá nos nossos finalmente. A primeira coisa que eu vou fazer é que o Edson queria que vocês vissem o resultado oficial, né, do projeto RM de Palmas, que foi feito antes de vocês. Então, eu vou entrar lá. Quando vocês estiverem vendo o Giscolab, vocês me falam. Estão vendo, né? Isso. Ele foi estruturado com essas caixinhas, que a gente chama de contexto, a partir daquele pedido do grupo do IGC, né? Do grupo do Steinitz, que seria trabalhar 2035, 2050, sem inovação, com alguma inovação e com muita inovação. E, Edis, qual que você acha que eu entro? O 2050, muitas inovações, que foi o último? Entra nele, o último. Que é esse aqui, 2050, muitas inovações, que é quando o pessoal teve mais ousadia, né, e fez muitas propostas.
E na época, como a gente estava fazendo muitos projetos ao mesmo tempo e muitas coisas ao mesmo tempo, a gente pediu para o pessoal preferencialmente trabalhar com pontos e não tanto polígonos, porque o polígono você tem que ser mais assertivo na definição do polígono. Já o ponto, você fala assim, eu quero essa ideia aqui, e um dia a gente desenvolve essa ideia, né? Era esse mesmo, Edson? Era, né? Que tem aqui... Era, que tem os polígonos. Os polígonos de crédito de carbono. Sim. E os pontinhos com ideias. Essas ideias... E as linhas. Isso, e as linhas também. Essas ideias, as linhas e os polígonos, eles são codificados segundo as cores dos 10 sistemas, né, propostos lá pelo IGC. Eu não vou lembrar todas as cores, mas eu me lembro que o verde claro era agricultura, o verde escuro era questões ambientais, o azul claro era hidro, o pink era energia, o vermelho é cultura. Vermelho é cultura, o laranja era habitação, preto era transporte, azul escuro era instituições, eu estou vendo que está aqui na terra indígena, então era algum recurso institucional para apoiar a terra indígena, né? E agora eu não sei se o roxo é que era energia e o pink era... Eu esqueci. Mas esse é o projeto final. Então, você quer fazer algum comentário de comparação, Edis? Clica nesse polígono que está em volta de todo o curso d'água. Esse. Isso. Ele é... É a criação de um parque linear. Essa linear. bateu com a maneira como a oficina de hoje ocorreu, o workshop de Palmas ocorreu. Com outra visão, com outra nomenclatura, mas basicamente dentro da mesma área, né? Com a mesma intenção. Isso, com a mesma intenção. É. Então, vocês veem assim que mesmo pessoas que não conhecem Palmas, né, elas caminhariam por uma proposta, né? Uhum. E foi um comentário que eu fiz com vocês que eu achei interessante. Quando eu fiz Salvador, metade do meu grupo não era de Salvador e metade era. E foi muito interessante ver a ousadia de quem não era, com propostas inovadoras, versus a adesão à realidade local por aqueles que eram de Salvador. Então, isso também é interessante, mas foi o olhar do Edson como morador do lugar, também calibrando as propostas de vocês, também foi fundamental, senão elas poderiam ficar deslocadas, né? E só para concluir, para você abrir os resultados de hoje, a gente criou manchas na época menores do que eles, mas essas outras manchas, porque a gente teve mais tempo, né? A nossa equipe teve mais tempo, então a gente conseguia dar um zoom maior no mapa, entender a dinâmica do local, porque foi algo até que a Joana comentou lá durante a dinâmica, que algumas decisões precisava se conhecer numa escala mais próxima. Então não dava tempo, a ideia realmente não era essa, né? Porque a gente trabalhou muito com aspectos legais também, das zonas que já existem de proteção ambiental, das áreas. Então, nós criamos essa aqui, a oeste, que também está muito parecida com uma proposta lá do grupo atual, essa. Justamente. Certo. Esse workshop, no total, durou um mês, né? Um encontro por semana. Foi um mês. Então, entre um encontro e outro, as pessoas pensavam, entravam lá individualmente na plataforma e por aí iam. E provavelmente alguns desses pontos também vão estar próximos com várias propostas, algumas propostas que foram feitas. Com certeza. Né, no de hoje. Então, eu acho que essa visão do Giscolab, a quantidade de informações que ele fornece para o usuário, ela tem a mesma legibilidade. A pessoa morando ou não, né, habitando ou não, ela vai acabar fazendo propostas... Para aquelas localizações, né? Sim, e é diferente de eu entregar um mapa para você, coloque aqui, né? É diferente. Na verdade, vocês chegaram a isso por sobreposição de informações. Né? Bacana. Deixa eu abrir o outro, que é o de hoje, só para a gente passar os olhos. Hoje foi User GDSA, né?
A gente não fecha projeto não, viu, gente? Eles vão ficar aí. Quando acontecer isso com vocês, ó, é só dar setinha para trás aqui, é um bugzinho de internet. Dá setinha para trás, ele entra. Aí vamos entrar lá. Isso. Então, se vocês quiserem falar muito brevemente... Quer explicar brevemente? Eu tentei ficar mais neutro. Deixa Tá. o Rubens, talvez, possa falar melhor. Uai, vamos lá, né? Na verdade, assim, a primeira coisa que o grupo propôs foi exatamente essa questão, realmente, desse parque linear, né? Que, na verdade, era uma ideia, na verdade, ter uma mata ciliar consolidada associada a um parque linear, até que esse parque linear ele sirva, de certa forma, como uma proteção a essa vegetação nativa, né? A ser protegida, vamos dizer assim, né? Que é uma técnica de restauração ecológica muito comum, né? Depois disso, a gente tentou entender o rio, entendeu como... Aí teve vários pontos, né? Depois a gente entendeu o rio como um indutor de desenvolvimento urbano, então vieram essas duas manchas, né? A leste e a oeste, né? No sentido daquele desenvolvimento urbano em que a população ela olha para a paisagem, né? E tem algum tipo de relação, entendeu? Com essa paisagem e se apropria, ou seja, você cuida do que você gosta, né? De certa forma. Teria algumas possibilidades de infraestrutura verde, né? No sentido de aproveitando justamente essa faixa de buffer, né? Como a gente tem, por exemplo, aquelas usinas de tratamento naturais, né? Não é isso que eu falo, com biotratamento, na verdade, né? Que você usa a própria vegetação, entendeu? O nome me fugiu agora, eu falo tanto disso, dizendo tanto isso, entendeu? E agora foi mais assim, mas no sentido realmente de promover, entendeu? Essa relação entre a paisagem até com ganhos em termos de infraestrutura, né? E aí, depois a gente viu a necessidade, que são em amarelos, né? Da gente estabelecer nas identificações das áreas de pastagem e de agronegócio, buffers de vegetação nativa, né, de agroflorestais, entendeu? Promovendo vegetação nativa, um pouco semelhante a uma proposta que surgiu lá no workshop da Amazônia, né? E aí a gente passou então para a parte a gente foi ver as áreas núcleos, né, em termos de ecologia da paisagem, né, uma síntese, e a gente viu que teria necessidade de estabelecer um diálogo, né, entre esse eixo do rio, né, e unidades de conservação em sentido amplo, né, níveis diferentes de restrição a serem estudados, desde APAs, mas no sentido realmente de aproveitar realmente essas manchas da paisagem existentes. E aí o Edson até falou, não, mas espera aí, né? Teve um diálogo em cima disso, né? Mas, de qualquer forma, a gente entende isso mais como uma área de estudo, em função do que existe, né? Em termos de manchas e núcleos. E aí a gente se debruçou sobre... Aí a gente veio, então, com essa ideia de pegar essa via existente, né? Que o grupo propôs, e colocar aquele asfalto elétrico, o gerador de energia elétrica. E como a gente vê a necessidade, de repente, de alguma expansão para cá, a criação de um smart nesse município ao centro, né, voltado para a indústria criativa, tecnologia, né, aproveitar para criar esse eixo indutor. E aí, então, a gente se voltou para a terra indígena, né, em vermelho um projeto, na verdade, de... como é que a gente chamou? Contato transcultural, né, de contato transcultural, em que, na verdade, assim, dentro do contato entre a cultura indígena seja a protagonista desse contato, né, no sentido de que nós um tipo de educação ambiental transcultural, de forma que a gente possa aprender com a cultura e não uma cultura impactante, né, e surgiu também a possibilidade de criar um buffer, né, que seria uma área justamente destinada, entendeu, a agroflorestas ou exploração ou exploração baseada na cultura indígena, destinada para eles. E aí já gerou um conflito, né, no grupo justamente porque aí a gente se deu conta então que essa mancha de expansão a oeste ela começou a ter vários outros projetos, intenções em cima, tanto que na votação ela foi, de certa forma, ela perdeu, né? Então realmente a gente pode falar que se consolidou realmente a mancha de expansão na margem leste, na margem oeste, quer dizer, a oeste ela acabou sendo prejudicada por conta de todos esses conflitos, né? E foi
E basicamente isso. E o Alan também falou alguma coisa também interessante sobre transporte de carga, né, Alan? Você está aí para falar um pouco sobre tributação? Se alguém quiser complementar também o que a gente conversou. Achei muito interessante você falar da construção da negociação, que as coisas começaram chegando e depois vocês viram os conflitos, a negociação, o diálogo acabaram voltando atrás em algumas, né? Então, mesmo sendo um exercício assim de pouco tempo, houve esse processo de construção coletiva. E eu destaco a questão dos impactos nas ODS. Olha como que está homogênea a distribuição de ideias, né? Vocês veem que os outros exemplos que eu apresentei para vocês, às vezes a pessoa só fala assim, estou aqui ajudando mudança climática global, pronto, estou ajudando isso. Mas às vezes é uma coisa não tão consciente. E aqui a gente está vendo uma distribuição interessante, né, em todos os objetivos. E também uma consciência de que algum impacto negativo nós vamos fazer, mas aí é saber os prós e os contras e entrar com medidas mitigatórias. Isso, Andréia, você pode complementar. Não, rapidamente, peço desculpas, eu me ausentei um período porque eu tive um compromisso familiar e retornei agora, estou no celular. Só para complementar o que o Rubens falou, a gente pensou na recomposição da APP onde é possível, e a criação do parque longitudinal até para criar uma relação positiva da população com essa área, porque muitas vezes quem mora muito próximo da mata ciliar, do rio, acaba criando uma relação um pouco negativa, porque é uma área de inundação, é uma área que tem muita gente que joga lixo, junta inseto, animal, então tem essa questão também da relação da população, né? Mas vendo essa faixa de uma forma mais positiva, como uma área de lazer. Então, melhora a percepção, né, da população que mora próximo. E que se inundar tudo bem, tem uma beleza cênica, entendeu? Nessa inundação, ou seja, entender realmente a dinâmica das várzeas também, né? No sentido na urbanização também, foi uma das coisas que a gente conversou. Entender o lado positivo, né? Por causa daquele efeito not in my backyard, né? Entender o lado positivo também, que é estar ali. Bacana, gente. Eu vou já passar agora para o Colômbia, porque nosso tempo não é tanto. Então, peraí. Aí agora é user Colômbia, né? User Colômbia. Vamos entrar e vamos ver aqui a proposta do pessoal. Quando acontecer isso, vai na setinha ali para trás, que ele volta. É um bug de internet. Então, vamos entrar lá. Pessoal do estudo de caso gostariam de contar para a gente? Você quer contar para a gente, Gustavo? Pode contar em espanhol. É uma conquista do GDSA 2021 a gente ter gente falando espanhol. Então, faço questão. Bueno, fue interesante, algunas discusiones fueron sobre proyectos específicos, otras utilizando las estrategias de valorización también para vincular la producción con servicios ecosistémicos también. Hubo también una discusión sobre los riesgos, ¿cierto? Estas cuestiones asociadas a los riesgos, principalmente por los volcanes. Entonces, pues eso también apareció dentro de la discusión. Relaciona también digamos, de alguna forma la transformación de los usos del suelo, principalmente de los pastos, ¿cierto? Que últimamente cuestiones asociadas a la ganadería han tomado mucha fuerza, sustituyendo incluso actividades ya productivas relacionadas con la agricultura. Entonces, como una revisión sobre esas prácticas actuales que pues son un poco contaminantes también surgió. Y pues ya algunas otras ideas como la proposición de un tren, bueno, un tren que iría a conectar estas regiones que también fue
apareció también al inicio en la creación de los escenarios en el año pasado. Y como que, ¿cierto? Apareció también esta idea. Es muy interesante porque profesores que participaron, ellos también como que tienen la idea de que esta región necesita ser mejor conectada y que los trenes pueden ser una solución. Entonces, pues apareció esta idea aquí y pues también la trajimos. Esta área también es muy turística, ¿cierto? Y así como la ganadería, también el turismo ha tomado otra de esas vías para la cuestión económica. Entonces, ideas sobre un turismo de alguna forma inclusivo, a unas políticas de turismo inclusivo también fueron propuestas. Digamos, la idea parecía más un poco sobre movilidad turística y local en la región, no solamente enfocada al turismo, sino también a la forma en la que se hacía la movimentación, no, bueno, el flujo, ¿sí? De los productos hacia los diferentes puertos y las formas después de exportación. El aparecimiento pues, de una escuela técnica para mejorar, digamos, las relaciones de la producción con la comunidad, ¿sí? Básicamente la parte de las prácticas silvopastoriles, que sería esta reconfiguración de los usos del suelo, de pastos ganaderos para un uso más combinado, ¿sí? con otras prácticas. Apareció también el uso de estas estrategias de valorización que yo había enviado también para los participantes, que son como formas que diferentes otros paisajes en el mundo utilizan para mejorar esas relaciones sociales y ambientales dentro del paisaje digamos, con la generación de un valor, ¿sí? Un valor que puede estar asociado al producto específico, que puede estar asociado a una cultura específica, que puede estar asociado a la valoración de servicios ecosistémicos, a la combinación de todos ellos, como es perfectamente el Landscape Labeling, que él asocia, que le asocia estos servicios ecosistémicos con la valorización de los productos tradicionales, culturales que son producidos. Y pues básicamente fueran esas las propuestas que se desarrollaron. Estaban algunas muy acordes también con esto que se había discutido en los escenarios anteriormente, que eran dos escenarios, uno de más producción y otro de más conservación ambiental. O que eu percebi é que, sem querer, saiu o histograma aqui, né? Eu vou colocá-lo de novo aqui para você. Sí, histograma. O histograma saiu. Então, para eu conseguir salvá-lo, eu vou entrar com a sua senha. Para a gente conseguir colocá-lo rapidamente. É bom que vocês vão me ver colocar o histograma. Eu venho aqui no catálogo, chamo o script que se chama ODS. Venha, adiciono. Ele me manda para um lugar qualquer do mundo, não tem problema, porque depois eu vou vir aqui, né? E pedir para ele ir para a ecorregião. Ok. Aí, lá embaixo, eu estou com os ODS, onde está o default. Essa caixinha com as carinhas, ela fica no meio da minha tela aqui. Abrir lá, pegar os ODS, propostas de ODS, vou colocar o histograma, é um gráfico dessa vez, da outra vez vocês me viram colocando as caixinhas, né? No atributo X, eu quero as ODS, e eu quero uma operação para ele contar quantos, e eu quero colocar em azul os positivos. Peço para ele fazer o filtro
para aplicar. Isso a gente faz uma vez só, tá, gente? É porque ele saiu. Peço o filtro para ele carregar nesse contexto, 17.199, e para ele primeiro colocar para mim só o tipo positivo. E que ele atenda a todos esses meus pedidos, que ele pegue primeiro só o positivo. Aí ele está carregando, e aí eu vou colocar um título, impacto positivo nos ODS e salvo. Então, aqui, a gente já vê que vocês já tiveram preferências por alguns, né? Pelo 3, pelo 12, Pelo 12. né? E agora eu vou carregar o negativo também. Isso aí é sem querer, na hora que está fazendo o workshop, a gente clica e fecha a janelinha, aí ela fecha. Mas é só carregar de novo, para ele contar. Eu vou colocar agora em pink, purple, vou filtrar, para ele carregar o contexto 17.199 e para ele carregar o tipo negativo, que é aquele negócio que ele separa do dólar e do e-comercial, e que ele atenda esses meus dois pedidos. Isso aqui é como se fosse um SQL, né? Uhum. Quando eu coloco a condição, aí peço para filtrar, ele já achou, vou pedir para ele pôr um título, impacto negativo, salvei. Aí, eu vou deixar ele por enquanto grandão aqui, Gustavo, mas depois você pode... Não, tá feio, né? Tá Sí, feio, grandão. son tres objetivos que, Que eles digamos, entenderam como como negativo. negativos, Isso. especificamente más el 15. Isso. Parece Para que es el durante más o workshop, afectado. às vezes, sem querer, ele não sair, é sempre por essa setinha aqui de abrir e fechar, ó. Porque sem querer, se a pessoa fecha aqui em cima, tem que carregar de novo. Tá? Aí vou salvar. Bacana, né? E aí vocês reconhecem os impactos que vocês causaram e vão atuar para mitigar esses impactos, mas é importante reconhecer que eles existem. Então, eu acho que foi uma contribuição importante para o seu mestrado, né, Gustavo? Para você Sim, dar continuidade. Nos mantém informadas sobre quando você for fazer o workshop oficial com os participantes de lá, que nós com certeza vamos querer saber, né? Claro. Para Como que participar foi. também. Isso. Aí, gente, vou parar de compartilhar aqui, porque agora eu vou passar a palavra ao Edson, né, para dar um encerramento. Eu só tenho palavras de agradecimento a todos vocês. Gostei demais. A gente está, assim, num fim de ano já pesado, né, um ano de pandemia, mas, graças a Deus, todo mundo aqui com saúde. E eu adorei ter passado esses 3 dias com vocês, e eu vou passar a palavra para o Edson e agradecer o pessoal do Tocantins, né, que sediou o evento esse ano, esperando que a gente se encontre, não só lá em 23, mas antes também, né? Que a gente mantenha contato, tá bom? Edson, é com Fazer um você? evento na Argentina, fazer evento também na Colômbia. Isto. Nós precisamos ir mais para a Argentina, para a Colômbia, para a América do Sul de verdade. Sair só desse nosso território aqui. Argentina né? queda um pouco mais cerca. Vamos com certeza. Nós estamos começando primeiro pelo idioma, né? Assimilando um pouco o espanhol para ir partir para os estados, para os países aí de língua espanhola, né? Mas já foi uma conquista, como a Ana disse. Eu, da mesma forma, estou muito feliz, né? Muito satisfeito. Primeiro, né? Obrigado, Ana, pela oportunidade, né? Do convite, a gente ter aceitado para poder fazer o congresso aqui. Se fosse presencialmente, agora eu convidaria vocês para ir para a Praia da Graciosa ver o pôr do sol, porque realmente é muito bonito, né? Vale muito a pena. Então, assim, tendo ânimo, venham conhecer Palmas, é meio fora da rota, né? Mas venham conhecer a cidade, tá? Vai ser grata demais a presença de qualquer um de vocês aqui em Palmas. E vindo, me comuniquem, tá? Por favor. Eu vou dar algumas informações em relação à produção. Vocês já têm a disponibilidade, a página com os anais, mas nós estamos também montando, a gente vai tentar criar uma publicação em PDF, tá?
Então, quando ficar concluída, vocês também serão comunicados. Os vídeos já estão sendo postados no YouTube. Ontem, inclusive, eu coloquei o link, né? Quem entrar naquele link, aquela página a gente já tem o primeiro dia na íntegra, tanto pela manhã quanto pela tarde. Então, a gente vai alimentando essas informações. Mais uma vez, agradecer pela participação. É muito bom quando as pessoas dividem o conhecimento de uma forma saudável, né? Então, acho que isso é fantástico. E é interessante ver tanta gente jovem ligada a também uma ferramenta que é nova, né? Que está começando a ser difundida. Cada vez mais comprova que esses encontros são importantes, tanto para o meio acadêmico quanto para os autores que participam dessas decisões, né? Como a Ana disse, é uma pena não ser presencial, mas também, se fosse presencial, talvez a gente não tivesse conseguido que ele acontecesse. Então, nesse período, eu acho que isso acabou sendo uma vantagem, porque a dinâmica conseguiu ocorrer da forma como ela foi planejada. Espero que todos tenham gostado, né? Legal, obrigado aí. É positivo também a gente ter esse feedback, tá certo? E como presencial, né, gente? Raleia no final, porque se fosse presencial, muita gente já, de fato, já não estaria presente, né? Então, acho que isso é normal. Mais uma vez, Ana agradeceu, agradeço em nome, né, da professora Lucimara Albieri e do José Marcelo Medeiros, tá? E obrigado. Obrigada, Edson. Os certificados, eles pegam na plataforma Even também? Tá, a Ana já tinha me lembrado disso, mas eu esqueci. Assim que acabar, muito provavelmente amanhã, ou ao longo de segunda-feira ou terça-feira, os certificados já vão ser disponibilizados pela plataforma. Então, vocês entrem lá na plataforma para poder fazer o download do certificado, tá ok? E qualquer dúvida, entrem em contato por e-mail, pelas redes sociais, que a gente também tenta resolver qualquer imprevisto que tenha aparecido. Isso. E Edson, o certificado, eles, a partir de semana que vem, já fazem download lá. Os anais digitais já estão lá, só que eles ficam presos lá. Estão lá. Eles vão ficar lá. E aí nós vamos fazer um PDF geral, para além de ter aquele que fica preso lá, ter um PDF geral. Sim. Sim, né? Com todos, né? Isso. E o que a gente pode planejar também, se você puder, Edson, é depois fazer um e-mail geral com toda a coleção de links do YouTube, porque foram vários vídeos em separado. Então, se fizer um e-mail geral, assim, com a coleção de links, tipo quinta-feira, sexta-feira, sábado... A pessoa entra, ok. Né? Que aí o pessoal acha lá no seu YouTube as gravações. Eu vou tentar colocar os links que foram divididos aqui, né? O Drive que a Ana apresentou, né? Eu até já fiz alguns links lá no Instagram, mas é uma boa lembrança, tá, Ana? Obrigado. Mandar um e-mail geral. Sim. Então, ótimo. E foi um prazer, mais uma vez. Obrigada, Camila, Tiago e Gustavo, que estão lá no laboratório, devidamente testados de Covid, né? A gente pediu para eles fazerem exame antes de ir para lá, para eles ficarem seguros e tranquilos, né? Então, obrigada demais. Não. Faz uma fotinha aí, a fotinha à distância, que já virou padrão. Vamos fazer. A fotinha está com pouca gente, mas está valendo. Joana, você está no escuro, chega mais perto do computador, para você ficar mais na luz. Já vale. Esperar, Joana. Porque ela... Isso, Joana, você estava no escuro. Aí. Isso. Ajeita tudo, né? Ok, pessoal. Obrigado. Obrigada. Abraço a todos. Muchas gracias. E para vocês, Feliz ano. Obrigada. Tchau, Feliz tchau. ano. Prazer, todo viu? mundo. Felices fiestas. Bom fim de ano para todos, que o novo ano seja melhor do que esse, com certeza será, né? Feliz Natal, isso mesmo. Um grande abraço. Até Fortaleza, entendeu? Até Fortaleza. Tudo de bom. Subir até Fortaleza. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.